sejam todos bem-vindos a mais uma entrevista Gazeta.net. Como é que você está? Eu espero que você esteja muito bem. É uma enorme satisfação ter você aqui, nos fazendo companhia. Se você, por um acaso, caiu aí de paraquedas aqui nesse vídeo, já vai clicando aí em seguir o nosso canal, ativa as notificações, porque toda semana nós do site agazeta.net, nós temos um bate-papo, um assunto bacana que estamos trazendo para você. E não esquece também de nos acompanhar em todas as redes sociais. Olha, nós estamos no Twitter, no Instagram, no Facebook, também estamos aqui no YouTube. Então, não deixa de acompanhar a gente para você ficar aí sempre muito bem informado, sempre com a gente aqui. Combinado assim? Dá aquele like aqui, segue a gente, ativa as notificações e acompanha a nossa produção de conteúdo, que tem sido muito bom. Tá vendo? Toda semana um bate-papo para lá de especial nós trazemos aqui para você. Gente, como estamos aí no mês dos namorados, o amor está no ar. Eu tenho um casal muito especial para compartilhar a história deles aqui conosco. Eu vou apresentar agora para vocês. Eu estou recebendo aqui o José Martins de Souza, o Zé Martins e a Lúcia Silva de Souza. Gente, eles têm uma história de amor que é de inspirar. Então fica até o final. Fica até o final aqui do nosso bate-papo para você conhecer um pouquinho e se inspirar dessa história de amor que nós vamos trazer aqui para vocês. Tudo bem, Zé, Dona Lúcia? Sejam bem-vindos. Muito legal, bacana, Cris. É muito gostoso estar aqui com você. A gente sempre vê você no YouTube, naquela coisa toda. Esse teu jeito de animar as coisas. A gente fica feliz com isso aí também. Obrigada. Para nós Lúcia. é uma alegria muito grande a gente poder vir falar de nós dois, né? Do nosso amor, da nossa vida. Isso para nós é muito satisfatório. Esse companheirismo, vocês começando pelo início, minha gente, né, Dona Lúcia? Bem lá atrás. 1976. Colégio Humberto Soares. Foi aonde vocês Se conhecemos. se olharam pela primeira vez. É, na fila quando vai começar as aulas, não fica os alunos tudo na fila ali. E nesse tempo eu doido pelo namorado, que eu nunca tinha tido namorado. Eu com 18 anos nunca tinha tido, doido por uma. Sim. E tô lá eu na fila e vi aquela moreninha ali, canelinha seca, fina ali, olhando. Olha só. Peguei essa aí. Coincidentemente, fomos tudo para a mesma sala. A Lúcia, nesse tempo, era aquela estudante que passava de ano, de tudo. E eu sempre era aquele... Era aplicada, a era Lúcia aluna aplicada. E né, eu Dona totalmente o Lúcia? contrário. Mas dessa vez eu derrubei ela, porque eu insisti tanto e ela não passou no final de ano, nem eu, nem ela. Não acredito, Dona Lúcia. Foi mesmo? Foi. Atrapalhava. Ele atrapalhava, porque a professora dizia, Zé Martins, vem para cá. Eu pensava que ele estava lá do lado da minha cadeira. E eu dizia, vai para lá, tu está me atrapalhando. Mas ele não saía de perto de mim. Verdade. Mas assim, foi muito importante o nosso conhecimento. Vocês né? tinham mais ou menos que idade? Só tinha 18? Ela também é pertinho de 18 Também anos. pertinho de eu 18. tinha 17 anos, ainda ia fazer 18 anos ainda. Aí ficava Ou nesse... liga, teve aquele liga mesmo assim, Sim. muito forte. Se bem... E foi sua primeira namorada, né? Foi. seu Se Zé? bem que assim, o nosso 3 anos de namoro não foi muito legal não, porque... 3 anos de namoro? Foi 3 não anos foi de bom, namoro. não? Não foi legal, porque assim... Oxe! A minha família não queria meu namoro com a Lúcia. E a Lúcia não queria, ou a família da Lúcia não queria. Então tinha esse atrapalho. As duas famílias não queriam, só tinha 2 pessoas que queriam nosso namoro. Eu e ela, ninguém mais. Ô, Dona Lúcia, isso não foi preocupante para a senhora, não? Poxa, minha família não quer, a família dele não quer. Assim, tinha certos momentos que eu me preocupava muito, né? Meu Deus, como é que vai ser a nossa vida? Se a gente quer casar, mas as famílias não aceitam o nosso casamento. Mas naquela época era assim muito complicado, né? Um casal, para eles se conhecerem, para firmarem um relacionamento, para buscarem o casamento. Partia muito da família, Partia né? muito da tinha, família, a família não aceitava, às vezes era por questões financeiras, às vezes, tinha vários fatores, né? Vários fatores Ou que seja, implicavam. era aquele namoro que sentava você, o senhor até comentou, né? Foi. Senta um do lado, a sogra no meio e a Isso. Dona Lúcia no Não tive o outro. prazer de sair, eu não tinha prazer de sair com a Lúcia para namorar. O mel, não tinha, porque no caso aí, eu me sentar aqui, tamborete, que esse tamborete, banquinho de madeira, me sentar aqui, lamparina. Dona Maria sentava aqui, a Dona Maria começava a contar a história. Que o Luiz foi caçar e foi pescar e eu, sim. Hoje eu conto as histórias da Dona Maria melhor do que...
E o namoro era desse jeito. O namoro era desse jeito. Na hora de Doido despedir, pra Dona Maria na lá. hora de despedir no portão, Dona Lúcia, como a é Dona que Maria, era? ela Não ia pro percebia- portão, não? Não, Mamãe não deixava. não deixava. E eu doido pra Dona Maria tomar uma aguinha, né, pra aproveitar alguma coisa, Oh, né? meu Deus, dá pra dar um cheiro Pra da dar um Dona cheiro. Lúcia, né? Um cheiro, tu falou certo. Cheiro na Um cheiro. Lúcia. Ou uma pitoca. Né? O beijo melado naquele tempo era difícil, né? Então Aham. a pitoca meio tchau. Já Mas era tá bom Meu demais. Deus do céu. Era social. só aquela bitoquinha. e pronto. Porque a lei era muito difícil. Né? Aham. Às vezes eu falo pra Lúcia, imagine mais lá atrás como é que não era, né? Essa coisa. Era. Mas graças a Deus. Hoje vocês olhando assim, Lúcia e Zé, vocês olhando, comparando, né? A gente Sim. precisa comparar os tempos, né? Aquele tempo de antigamente, como que eram os relacionamentos, né? Como é que a família ficava bem em cima. E hoje em dia, Tudo solto, nessa né? modernidade, É, como é que vocês veem essa evolução? A gente fica observando os tempos, a evolução que aconteceu, mas a gente vê que perde um pouco, às vezes perde até um pouco, assim, O aquele, encanto? acho que é um pouco do encanto, né? É. Porque o relacionamento parece assim que quando não existia a liberdade, parece que se tornava mais eficaz, assim, mais gostoso, não sei. Era uma coisa Parecia assim, que era mais real. mais, assim, que mais real, né? Você amava, mas você amava de verdade. De né? verdade, porque o rapaz só ficava mesmo com a moça, se ele amasse ela de verdade, e a moça também. Porque era muito difícil esse contato, esse relacionamento, até para pegar na mão, para abraçar, como o Zé fala, para beijar, isso era muito complicado. E o Né? prazer, Então isso ia se tornando assim um desejo, uma necessidade, né? E ali ia criando aquele amor, aquele aquela sentimento, aliança, né? Aquele vínculo. Aquele vínculo. E quando se casavam, e aí eles iam Se conhecia, na verdade, dentro do casamento, não era, seu Zé? Isso. Exatamente. E o prazer nosso, do rapaz daquela época, o prazer da gente era tirar uma moça dentro de casa, trabalhar e fazer uma casa. É aquela coisa mesmo de Constituir uma família. de trabalhar, e mulher não podia trabalhar. A Lúcia trabalhava, mas eu tirei de trabalho, porque eu vinha de um pensamento bem lá atrás, então, não, sou eu ou trabalho, e a Lúcia eu trabalho. Depois, quando nós começamos a conviver com vocês outro tempo, né? Aí a Lúcia voltou a trabalhar, inclusive até aposentou na educação. Mas antes não, antes eu tinha que me lascar para trabalhar. Para ser o provedor da casa. Para ser o provedor, É. eu tinha que A função do homem, da função né? do homem. Sabe, comprar, mandar fazer casa. Eu tive... E era como o homem se realizava, né? De Sim. manter a sua família. criança de divindade muito aquela grande, aquela filhos, coisa, né? o Aquela homem coisa era toda. responsável de tudo. É. E ele chegou para mim e disse, você tem que decidir, ou eu trabalho, e eu era funcionária da prefeitura, eu Olha. pedi Agora, demissão e me Cris, casei. Só. O importante de tudo isso aí era a outra parte que a Lúcia fazia, que essa era a principal. Eu fazia essa parte do comando. Eu te falei para agora que eu viajava muito pelas telecomunicações, né? Sim, o senhor É. falou aqui para mim que trabalhou em comunicação, em telecomunicações, numa 30 e época que poucos anos, estava é. se Isso. expandindo, né? Plantação Isso. O mesmo. senhor tinha que viajar muito, então. Porque no ano de 79, que foi o ano que nós casamos, nós conhecemos em 76, mas em 79 casamos. Em 79 nós casamos e também entramos na Teleac. Só cortando o seu raciocínio, nesses 3 anos, o senhor juntou dinheiro para casar com a dona Lúcia? Não. Como é que foi, então? Foi na tora. Sério? Rapaz, foi na tora. O que o senhor fez nesses Eu 3 trabalhava anos em até oficina, casar? eu trabalhei em oficina, ajudante de oficina, que nem tem nada, né? Não tem nada. Fui morar no quartinho alugado, bem ali na do Bola Preta. Quartinho. Eu levei uma maletinha de papelão e a Lúcia com outra. Eu só com 2 calças dentro da coisa, umas 2 cuecas rasgadas. E era o que tinha dentro Duas cuecas rasgadas. Era o que tinha na coisa. E aí a Lúcia tinha uma indenizaçãozinha, comprou umas coisinhas. E aí, coincidentemente, Comprou umas coisinhas para dentro foi. da casa? Aí deu assim Deus deu uma abertada assim. Zé Martim tem uma entrevista de emprego para ti lá na Teleac. Eu fui, rapaz, e passei. E a vida continuou, me aposentei lá dentro. Sabe? Mas trabalhamos muito. Eu ia falando uma coisa muito interessante. Cris, eu trabalhava muito desse jeito, né? Porque está expandindo tudo. Mas, contrapartida, a Lúcia foi outra guerreirona, sabe? Dentro de casa, porque a educação dos filhos, cuidar da casa, ser a titular. A Lúcia não se metia no meu serviço lá fora porque não tinha como, mas eu também não tinha muito o que dizer. Olha, tu faz assim, não, é a administração Não geral. dava palpite dentro da Não casa, dava. né? Como é que eu vou dar Vocês, palpite? vocês tiveram 4 filhos 4 juntos? né? Tivemos. Foi um na sequência do outro ou foi Não, foi distante? diferença o assim de tempo? 3 anos, né? Sim. Como, por exemplo, o mais velho, hoje ele tem 44 anos. Aham. E Casado. após Casado. após ele tem
40 anos. Então, era a diferença de 3 anos, 4 anos. Quanto tempo depois de casado vocês tiveram o primeiro filho de vocês? Depois que nós casamos? É. Não foi assim. A gente namorava escondido. Era. Foi. Mas com quando- toda a sogra em cima. Mas quando deu a primeira brecha, lascou tudo, sabe? Aí veio a Lúcia mandou, a Lúcia disse, filho, eu tô achando que eu tô grávida. Meu Deus. E eu fazer exame lá aqui na Sucana. Na Sucana. Fazer exame. Aí a Lúcia fez o exame, me mandou eu ir lá buscar o exame. E eu, naquele tempo, não entendia nada. Nem eu não entendo. Mas aí, eu curioso, o exame a gente traz, tem um espaladrapo, para você pregar no espaladrapo, né? É um cuteco, um duratex, sei lá o que é o negócio. Aí eu digo, eu vou estourar esse negócio. Aí eu arranquei. O senhor recebeu o Eu recebi, exame quando lá cheguei lá na e já frente. abriu. Eu abri, não aguentei. Eu queria pro médico ver, mas eu não abri. Rapaz, quando eu abri, eu fiquei muito feliz. Demais. Tava lá escrito, positivo. De graças a Deus, a Lúcia não tem nada. Para mim, positivo é que não tinha nada. Não tinha nada, nada. Quando eu mostrei para a Lúcia, pelo amor de Deus, agora sim, agora não temos, agora partimos para a vida. Aí casou de vez. Casemos. Aí tu disse assim, ai, mas como é que foi, né? Não, mas no mesmo mês que aconteceu isso, mesmo mês, aí já veio o primeiro salário. Aí Olha no meu primeiro salário, foi tudo começando, aí foi continuando. E como o senhor viajava muito, seu Zé, devido à questão do seu trabalho, né? Como é que o senhor tentava amenizar essa ausência dentro de casa, As com a comunicações? criança? Isso, aí como é era- que era? Os colegas, o nosso zap era os colegas. A gente dava o recado para um, para ir lá em casa. O Chico, rapaz, dá uma chegada lá em casa, vê lá como é que tá a Lúcia, vê lá como é que tá os meninos. Aí o Chico, era naquele, não tinha telefone, né? Aquele pipi, câmbio. Aí, a Lúcia tá bem, câmbio, ok, câmbio. Era assim que a gente comunicava na época lá, nos rádios, que a gente ficava nesse meio de mundo. A gente ficava feliz quando o rapaz ia lá, dar o recado e sabia. A Lúcia, era difícil esse tempo que ele passava muito tempo fora de casa, viajando, era ruim? Era complicado. Teve uma coisa muito importante. Era complicado assim, porque as crianças, elas foram desenvolvendo, né? Foram crescendo, nascendo, crescendo, né? E aí eu ficava preocupada assim, meu Deus, a atenção do pai, né? Mas aí ele chegava às vezes na sexta à noite e nessa época a empresa tinha clubes, né? Então eles queriam no sábado ir todos pro clube, jogar sinuca, jogar bola, se distrair um pouco, Fazer né? um dia de lazer. Ah, De com a lazer. família. E Final eu de dizia, você não vai só não, você vai levar os meninos. Com certeza. E aí ia com as Final de crianças. semana eu me divertia com eles. E aí passava, assim, e aí ele chegava, brincava sempre com as crianças, e ele tinha uma mania, eu dizia, Zé, quando tu vem, traz algo para as crianças. E aí ele sempre trazia presentinho para as crianças, que ele era uma festa, né? E os meninos ali foram convivendo com o pai, Deixa eu dar um exemplo de mesmo uma coisa. distante, mas tinha essa convivência muito A boa. gente pegava diária, eu pegava diária, né? Sim. A diária era boa, a diária Teleac era muito boa. Era para você ir para hotel bom e também comer em restaurante bom. Bom. Eu fazia tudo ao contrário. Eu levava a rede, comia em pensão para sobrar dinheiro para ir na Brasileira, na Bolívia, comprava os brinquedos dos Pras meninos crianças. para as crianças. Eu fazia isso. Para quando eu chegar em casa. Rapaz, quando eu chegar em casa, eles corriam tudo para me abraçar, Com sabe? aquela Tudo. saudade, Aquela já saudade. pedindo, cadê Mas meu olhando a presente? sacola, sabe? Cadê meu presente? Criança, Até hoje eles fazem isso, até hoje eles fazem isso. Criança. Grandão faz isso, E aí, dona Lúcia, a senhora teve que, nesses períodos, teve que Se virar. se virar, ser bastante resiliente com a tudo. ausência Assim, do às esposo, vezes eu né? mesmo me admiro de mim mesmo, porque a gente jovem muitas vezes não tem muita visão, né, perspectiva das certas coisas. E eu tive de criar assim uma grande responsabilidade perante a situação, né, tanto com os filhos, como também com o nosso relacionamento. Agora tem uma coisa assim primordial que após a gente casar, nós tivemos muito apoio da família. Depois que vocês Foi, casaram. porque- A família não queria, mas Não depois que queria, mas juntou tudo... Na hora foi. que a família viu nós dois na luta, como nós estávamos fazendo, a família enxergou nós diferente. Ah, o Zé é homem Ah, sério, o Zé não é vai dar aquele caboclo, certo. não é aquele caboclo, não. A é. gente teve muito Primeiro, apoio. tem uma coisa, um segredo que eu vou dizer pra ti. O seu Luiz era um homem muito rígido, muito duro. Ele estava meio doente. Aí ele chegou pra mim e disse assim, meu filho, tente dar à minha filha alguma coisa que eu nunca pude dar. Aquilo acabou comigo. Eu Olha. fiquei com aqui na cabeça que o velho falou pra mim, sabe? E Uhum. até hoje. Eu cuido da Lúcia bem direitinho, porque o seu Luiz disse pra mim. Olha aí, ó. Sem vergonha.
Legal. E a dona Lúcia, a senhora é de uma família de mulheres, né? Aumentava a responsabilidade. Muita responsabilidade, 7 mulheres, e eu não era a mais velha, né? Eu tinha minhas irmãs mais velhas. E aí as minhas irmãs ficavam muito próximas de mim, assim, né? Dizendo, faz assim, ó, faz assim. Mas assim, aquela responsabilidade que eu criei perante a família foi muito grande. Ao ponto de, às vezes, quando uma criança, porque criança, né, acordar à noite com problema, tinha um táxi que eu já ligava e ele esperava na frente da nossa casa e eu entrava com a criança. Vocês moravam em qual região aqui em Rio Branco? Nós começamos na rua da Rio Grande do Sul ali, na Rio Grande descida, do Sul. alugado, né? Sim. Aí depois teve aquele desbarrancamento, aí foi criado Esperança. Aí meu pai morava ali em frente à Telearca, nas Nações Unidas, Bosque. no Bosque, e nos convidou e nós pegamos, compramos madeira, fizemos uma casa para morar no Bosque, ali no Nelton Maia, na rua, nas Nações Unidas. Aí depois a Lúcia sempre gostou de querer ter uma coisa certinha. Nós começamos a juntar dinheiro, e começamos a comprar nossa madeira. Compramos um terrenozinho no Esperança, que até então 30 e poucos anos, né? 36 anos. Aí fizemos a nossa casinha lá e estamos tudo instalado lá. Ah, sim, já Sabe? tava, já começou a construir uma nova Não tem história muita coisa ali. não, sabe, Cris? Aham. Não tem muita coisa não. Mas tem uma coisa que a gente tem que é legal. Essa a linha que eu tenho, eu e a Lúcia, sabe? A gente tem uma afinidade muito grande de amor, de carinho, de respeito, de gratidão, de tudo. Porque eu não era esse Zé Martins, e eu sou um Zé Martins hoje, porque a Lúcia fez com que eu fosse Foi lapidando. Assim. Foi. Pedra pouquinho. bruta mesmo. Era difícil, né? Aham. Complicado. Mas a Lúcia teve, eu também cuidei muito dela nesse sentido. Uhum. Aí tu falou sobre as duas famílias. Quando a família percebeu isso, aí, por exemplo, o meu pai, que não gostava muito da Lúcia, mas a Lúcia era formada, né, tinha um saber. E a Lúcia, meu pai era analfabeto. Aí meu pai, a Lúcia dizia, seu Juarez, ó, aqui é assim, o senhor faz assim, ó, o senhor faz assim. Aí o papai tomou um gosto com a Lúcia. Começou a ensinar Foi. o sogro. E ele não sabia Ele ler. assinou o nome dele. Olha aí. Pois é, ele fazia a assinatura da identidade dele era no No dedo. Sim. Sim. A Lúcia ensinou, papai. O maior prazer dele foi quando ele foi lá pegar Olha. a coisa dele, que ele fez o nome Juarez. Parecia assim um rascunho. Aham. Mas, E é porque não gostava da mulher, né? Não gostava, olha só. Mas é assim, é porque não conhecia. Não aquilo conhecia, que você né? não conhece, né? Às vezes é difícil você gostar, né? Você passa a conhecer. nesse período aí, Na verdade, quando tem nesse tempo antigo, geralmente é a família da moça que conhece mais o rapaz, Sim, né? sim, sim. Porque é difícil até a moça e a família Muito do difícil. rapaz, né? É muito difícil. Era muito difícil. Mas logo que a gente ficou noiva, a minha sogra, que Deus já tem, o meu sogro também, Deus já levou, eles fizeram almoço, puseram me apresentar, né? E eu fui almoçar com eles, e muito criança. Eu me achava muito criança, até porque eu era muito pequenininha, né? Muito magrinha. Mas assim, fui muito bem acolhida por eles. Mas aí eles não queriam, porque tinha aquela divergência de, eu acho que era de cultura, né? Aquela De educação, não, né? de educação. Duas famílias da- completamente diferentes, Diferente, educação diferente. De E nós educação procuramos criar a nossa do jeito que é para ser. A educação dos filhos, por exemplo, nossos 4 filhos. A educação dos nossos filhos, muito rigorosa, religião, respeito. Ou seja, vocês pegaram para a educação das crianças, pegaram coisas da família de Sim, vocês, sim, mas sim, sim. adaptaram o jeito investimos do muito. casal. O jeito do casal. O jeito do casal. É sempre Essa questão da educação das crianças, o casal precisa entrar num consenso, Precisa. né, Tem que seu entrar. Zé? Tem que entrar. precisa. Porque assim, eu sempre tive uma coisa que eu trouxe da minha família, foi o papai, a mamãe, por mais que fossem, eles não tinham saberes, mas eles tinham uma coisa muito divina, educação com todos nós. Nós éramos 11 filhos e o papai e a mamãe conseguiu dar essa educação que foi necessária para nossas vidas. E aí, quando nós casamos, eu e o Zé, eu digo, Zé, olha, nós temos de criar nossos filhos dessa maneira, porque eles vão ficar adultos e eles precisam ser bons cidadãos para ter um bom exemplo, né? E é isso que a gente fez. E aí, às vezes, os meninos, bom, não, pai, mãe, tia, tio, tem de ser muito bem respeitado. Não pode estar dizendo palavrão, não pode teimar, tem de tomar sempre a benção. Papai e mamãe ensinou muito isso, tem de tomar a benção. Ao sair, ao chegar, ao deitar, ao levantar. Então, a gente tinha de tomar a benção. Então, a gente ensinou esses bons costumes.
esses bons exemplos para os filhos. Se tu perguntar para nós assim, qual é o maior orgulho de vocês? Eu não sei duas vezes. Nosso maior orgulho como marido e mulher, há 44 anos, a educação dos nossos filhos. Isso aí a gente não abre mão. Dá prazer de falar disso aí, todos os quatro. Inclusive nosso filho mais velho, que é casado, tem 5 filhos. E o mais, Que satisfação, o neto mais, que só tem um neto homem, já tem 23 anos, trabalha no Sebrae, por sinal, a educação extraordinária. Cris, tem um detalhe, a nossa família, nossos filhos, todos são envolvidos na arte da musical, todos são músicos, maestros, arte cênica, tudo envolvido, neto, tudo envolvido. Isso que eu já ia falar com vocês agora, vocês fazem um trabalho de casais, né? Fazemos. Na igreja. Na diocese. Como é que vocês veem? Vocês têm acesso a bastante histórias Temos. de casais, né? Como é que vocês fazem, como é que vocês veem a forma como os casais têm tentado viver a sua vida? Nós temos aí um alto índice de separações, alto índice de violência dentro de casa. Como é que vocês veem esses problemas de relacionamentos que são coisas da modernidade? Cris, a parte mais chata que eu acho é quando a gente se depara com casais do tipo Zé Martins e Lúcia, quando de repente do nada a gente viu que o casal separou. Separam. Isso aí para nós é um choque muito grande. Triste. É uma decepção terrível que a gente não quer. Eu e a Lúcia, às vezes falo para as pessoas, pessoal de casa que estão nos vendo, eu e a Lúcia, que nós dois, nós estamos proibidos rigorosamente de separar na vida. Só Deus tira nós dois. Nós não podemos separar. Porque nós temos que dar satisfação agora, daqui para frente, até para você, Cris. Tu imagine uma entrevista que você fez com a gente aqui na TV Gazeta, para todo mundo ver. E quando de repente amanhã descobre que esse casal se separou, qual vai ser a tua decepção como apresentadora de um programa? Sabe? Nossa, eu contei uma história que não era real. Sim. É isso. Então a gente tem muito cuidado nisso que você está. Esse trabalho que você está fazendo aqui com a gente vai ter o maior cuidado mais ainda na vida para cuidar de nós e cuidar da responsabilidade do seu profissionalismo com a sua emissora de televisão. Porque a emissora... Manter a história. Manter a história. Manter a história. E assim, os casais, muitos... Hoje, várias coisas prejudicam um relacionamento de um casal, né? Dona Lúcia, é muita cabeça dura no Muito. relacionamento? É porque, assim, tem muitas coisas que a sociedade mesmo impõe, mas tem muitas coisas que os casais não buscam. Como, por exemplo, você precisa buscar Deus para que Deus possa fazer morada no relacionamento de um casal. Para que você possa ser fortalecido, para que você tenha Receber sabedoria, discernimento, entendimento, um para com o outro. Porque quando eu me casei com o Zé, nós precisamos fazer isso. Eu precisei dialogar muito com o Zé e o Zé dialogar muito comigo. Como nós vamos dialogar? Eu tenho de ter a humildade de ouvir o que o Zé tem de me dizer, o que ele não gosta de mim. E eu tenho que ter a humildade também, o Zé tem que ter a humildade de me ouvir aquilo que eu não gosto dele, para que a gente possa chegar a um bom senso e a gente possa ter essa compreensão de ambas as partes. Se não existia o diálogo, se não existia paciência, se não existia tolerância, se não existia a compreensão, a dedicação um para com o outro, não existe um bom relacionamento. A impressão que dá, Dona Lúcia, é que dentro do relacionamento, dentro de uma família, parece que mesmo estando juntos, é cada um por si, Deus por todos, cada um toma conta da sua vida e não há aquela aliança, aquela união mesmo, então, né? Precisa existir essa aliança. E um dos fatores primordiais num relacionamento é o amor. Aí a pessoa diz, não deu certo, separa. Parece que já casa com esse negócio não deu certo, vou separar. Cris, sabe e o amor é uma coisa que é construído no seu dia a dia, porque... Eu, quando me casei com o Zé, a gente se amava, mas nós fomos alimentando o nosso amor no decorrer dos nossos dias, na nossa convivência. A gente foi construindo, então a gente constrói um amor sólido, mas através dessa união, dessa amizade, dessa humildade, dessa simplicidade, de aprender a ver o Zé como ele é, respeitá-lo e ouvir também, ter essa paciência. Bem rapidinho, Cris. Tem uma coisa importante que vai fechar o que tu pensa. Nós éramos 6 dentro de casa na minha família. 6, nós éramos 6, assim, tudo desse tamanho, sim. Né? Aquela amontoada, tudo, colônia. Para ver o que você... Para chegar onde tu queres, né? Uma vez o papai cismou de querer ir embora. Ele pegou a mala e
e botando a roupa dentro da mala, a mãe lá emburrada pelos cantos, e nós 6 tudo chorando pelos cantos da parede. Então, quando você for se separar com seu marido, pergunte aos seus filhos se eles querem aquilo, se eles querem aquilo. Esse é o problema, Cris. Pergunte para os colegas, para os amigos. Eu vou chegar agora, nesse exato momento. Cris, me diz uma coisa, eu estou querendo separar a Lúcia. Depois da entrevista, eu disse, não faço não, Zé Roger, pelo amor de Deus. É isso que acontece. É. Sabe? As pessoas não se preocupam com isso. Aí você falou assim, e a igreja? Né? Onde entra aí nessa coisa? É rapidinho, Cris. Há 30 anos atrás, o Dom Moacir entregou uma missão para mim e a Lúcia assumiu a responsabilidade da pastoral familiar. Olha o nome, pastoral familiar na Diocese de Rio Branco. Fomos para lá, ficamos 7 anos. Depois de 7 anos, Dom Moacir saiu, foi para Porto Velho, veio Dom Joaquim. Dom Joaquim viu o nosso trabalho lá, o Dom Joaquim chegou para nós e disse assim, não, eu quero vocês agora diferente, vou entregar na mão de vocês um microfone e vocês vão sair entrevistando famílias por aí, em todo o Rio Branco, tudo quanto é canto aí. Ficamos 17 anos fazendo isso. E esse trabalho que você está fazendo aqui, com a gente aqui, é o que a gente fazia com as pessoas, de gente de todo jeito. Foi uma coisa, aí tu falou assim, e aí, muito legal, muito bacana. Conhecer histórias, né? Muito. Serve para amadurecer o próprio casal. Amadurece a gente. Aprender muito com as pessoas. Amadurece a gente, amadurece quem está assistindo, amadurece aquelas pessoas que a gente tem contato. E isso tem sido, assim, muito gratificante. Gente, eles estão falando de um programa de TV que eles tinham na TV Diocese. Foram muitos anos, Pô, né? 17 anos. 17 anos. Justamente com esse trabalho com famílias e vocês conheceram, viajaram bastante, conheceram realidades e trabalharam juntos. Graças a Deus. Coisa linda. Hoje nós voltamos, porque a pandemia, ela fez com que todos os programas, praticamente toda a televisão ficou mais local ali, né? Foi. E não foi diferente não. E aí... Estão planejando voltar. Estamos tentando ver vamos ver como é que vai ficar as situações. Primeiro, vamos dar um tempo aí, né? Mas a gente voltou, Dom Joaquim chamou a gente para assessorar um casal da pastoral familiar diocesana, o diácono Jorge Ismar e sua esposa Edivane, e nós estamos lá assessorando ele lá na diocese. Estamos rodando também. A gente não para, estamos com 30 anos mexendo com famílias, é isso. É muito bom, é muito bom. Gente, a entrevista está um pouquinho longa aqui, mas eu não posso encerrar esse bate-papo. É muita história, né, minha gente? Histórias que inspiram. Nós não podemos encerrar sem antes receber uma dica preciosa de vocês. Perfeito. Vocês vão nos dizer agora o segredo para ter um casamento sólido, um relacionamento bom durante tanto tempo. Qual é o segredo? Vocês vão olhar aqui para a câmera e vão contar para a gente. O povo está em casa, né? O povo está em casa nos assistindo. Eu começo aqui e a Lúcia fecha o segredo. O segredo é o respeito. O segredo é eu achar que eu tenho a minha parte que faço dentro da casa para a família e a Lúcia me apoia. O segredo é que a Lúcia faz uma coisa bacana e eu aprovo. A gente fica sempre gabando um ao outro, ou seja, puxando o saco de um do outro. E vai levando, vai levando. E tudo que a gente faz é gostoso. Para vocês terem uma ideia, a gente... financeiramente não é muito bom, mas eu sou muito dinâmico, assim, de detalhe, e todo mundo sai de casa, fica só eles. Eu faço teatro numa plateia dentro do nosso quarto, eu monto meu teatro, que o ator é eu, a plateia é eu mesmo, e a Lúcia fica na beira da cama para rir. Então eu conto minhas histórias, e a Lúcia morre de rir. Para mim ser solidária, eu corro para perto dela para achar graça junto com ela também. Então isso... Então, isso aí é o segredo que nós estamos até hoje, 44 anos. Mas não tem muitas coisas também. Eu acho, o que eu vejo, um primordial na vida de um casal é o amor. Se você ama a sua esposa, se você ama a sua esposa, alimente o amor que vocês têm, porque vale a pena. E uma das coisas primordial mesmo que nós precisamos colocar no meio de um relacionamento, quando a gente ama um ou outro, é Deus. Você precisa procurar viver... botar Deus no meio do relacionamento da família, conversar junto, rezar junto, orar junto, porque isso é muito importante. A gente precisa ser fortalecido para a gente poder enfrentar todas as dificuldades que venham a ter entre um relacionamento de um casal. Até porque um casal, cada um vem de uma família, cada um vem de uma cultura diferente. A gente precisa compreender e entender como é que o Zé é o comportamento dele, o que ele gosta, como é que ele
como é que ele vivia, e ele também compreender como é o meu comportamento, aquilo que eu gosto. Tem uma coisa que o Zé fez esses dias agora, depois de 44 anos de casado. No nosso primeiro almoço, a gente foi almoçar, e a gente conversando, eu disse para ele que amava fígado de galinha. E ele ficou caladinho. Depois de 44 anos, a gente foi dar uma palestra, e aí o Zé na palestra disse assim, tem uma coisa que a Lúcia fez, que logo que nós casamos, ela disse que gostava de fígado de galinha. E eu amo fígado de galinha, eu tenho 44 anos, eu não como fígado de galinha, porque ela gosta de fígado de galinha. Então ele renunciou àquilo que ele mais gostava na alimentação, para me fazer feliz. Então, muitas vezes você precisa renunciar a algo para fazer o outro ser feliz. E a gente, quando a gente faz alguém feliz, a gente também é feliz. Tá aí, minha gente. Pegou aí? Pegou a visão para você ter um relacionamento abençoado, para você ter um relacionamento de sucesso, com grande longevidade? É isso aí. Tudo que o seu Zé e Dona Lúcia falou aqui, gente, ó, pega pra vida. Pega pra vida que vai dar certo a tua família. Seu Zé, Dona Lúcia, olha, estou apaixonada pela história de vocês, que coisa linda. Obrigada por ter vindo aqui no site agazeta.net compartilhar conosco. E nós desejamos que esse relacionamento dure muitos e muitos anos. Obrigada, tá? Pela vinda de vocês. Nós é que agradecemos. Muito obrigada. Tá aí, gente. Gostou dessa história? Gostou da história do seu Zé Martins, da Dona Lúcia? Tá precisando? Conhece alguém que precisa se inspirar para baixar um pouquinho a bola, para poder manter essa liga no relacionamento? Já sabe o que vai fazer, né? Vai mandar essa entrevista para essa pessoa, compartilha com ela, para que ela se inspire nessa história maravilhosa desse relacionamento que está aí já há 47 anos, desde a primeira vez que se viram lá na escola Humberto Soares. Então vai lá, compartilha qual foi o trecho aqui da história que você achou mais legal, comenta aqui, coloca aqui nos comentários. Tá bom, gente? Obrigada pela companhia de vocês e não esquece da semana que vem vir aqui para acompanhar outro bate-papo. Gente, muito obrigada, tá? Um abraço. Tchau, tchau.